Fala, galerinha. Vamos falar aqui de outro cientista que contribuiu de forma muito significativa, tá, para a evolução histórica dos modelos atômicos. Chega um momento da gente falar do modelo atômico de Thomson. Olha só, na época do modelo atômico de Thomson, fizeram experimentos com o que nós chamamos de tubos de Crookes. Como é que funcionavam esses experimentos? É o seguinte, eles pegavam o tubo, né, parecido com esse que a gente tem na imagem, tem um polo positivo, tá? Que nós chamamos de ânodo, beleza? Um polo negativo, que nós chamamos de cátodo, certo? Então tem um polo positivo ânodo, um polo negativo cátodo. Colocaram dentro desses tubos gases, tá? Fizeram esse experimento, pessoal, com vários tipos de gases. Gases muito rarefeitos, ou seja, submeteram esses gases a pressões baixíssimas, certo? E aplicaram também altíssimas voltagens nesses gases. Quando eles faziam esse experimento, observava a emissão de alguns raios que foram chamados de raios catódicos. Justamente esse nome é por saírem do cátodo. Eles saíam aqui em direção ao cátodo. Vocês conseguem observar aqui esses raios catódicos. Não importava, pessoal, o tipo de gás utilizado, certo? Sempre acontecia a mesma coisa. Tá? Nesse experimento foi colocada uma placa carregada positivamente aqui de um lado, certo? Uma placa carregada negativamente do outro lado. O que o Thomson observou? Ele observou o seguinte, que esses raios catódicos eles eram atraídos para o lado positivo da placa, beleza? Saíam do cátodo e eram atraídos para o lado positivo da placa. Bom, se eles eram atraídos pelo lado positivo, é porque esses raios catódicos eles teriam uma carga negativa, tá? E foi nesse momento, pessoal, que foi descoberto o elétron, tá? Então, Thomson aí foi taxado como descobridor do elétron, beleza? Olha só, já uma contribuição importante dele aí. Perfeito, tranquilo. Bom, já que existe um elétron, o elétron, né, essa partícula, que ela é menor do que o átomo, então, ou seja, existem partículas subatômicas. Então, o átomo já passa a ser divisível, tá? Já passa por cima da teoria de Dalton, que dizia que ele era indivisível, que o átomo era a menor partícula ali da matéria. Não, agora já existem outras partículas, tá? Como um elétron, que é menor do que o átomo, e essa partícula, de alguma forma, ela tem que ser inserida na estrutura da matéria. Vamos seguir aqui então, tá? O que o Thomson disse com o modelo dele lá em 1903? Olha só o que ele falou. O átomo era uma pasta positiva, tá? Uma pasta positiva recheada pelos elétrons de carga negativa. Então, olha só, positivo e negativo, certo? Isso aí, pessoal, estava garantindo a neutralidade do átomo, certo? Então, acreditava já nessa época, né, que o átomo ele era um sistema eletricamente neutro. Beleza. Carga positiva e carga negativa. O modelo atômico de Thomson ficou conhecido na época como o modelo do pudim de passas. Por que modelo do pudim de passas? O Thomson era inglês aí, né? E naquela época lá na Inglaterra, o pudim de passas muito famoso. Então é como se o pudim fosse aí a pasta positiva e as passas aí em cima do pudim fossem os elétrons, que seriam as cargas negativas, tá? Por que o modelo atômico de Thomson ele foi muito aceito na época, né? Chegou para revolucionar ali a ciência naquele momento. Por quê, pessoal? Ele começava a colocar em xeque a teoria de Dalton, ou seja, agora tem partícula menor do que o átomo, uma partícula subatômica, então começa a se considerar, pessoal, a divisibilidade da matéria. Então a matéria que era indivisível, o átomo que era indivisível, agora passa a ser divisível, beleza? E também ele vem explicar a natureza elétrica da matéria. É o primeiro modelo atômico que explica a natureza elétrica da matéria, beleza? Então olha só a revolução aí para a ciência da época, tá? Explicou a eletrização por atrito, que foi descoberta desde lá da Grécia Antiga, né? Desde a Grécia Antiga e não havia se explicado. Com essa questão das cargas aí, ele começa a explicar a eletrização por atrito. Então, olha só, a corrente elétrica começa a explicar, né, os íons, beleza? E as descargas elétricas em gases. Então, olha só como esse modelo dele revolucionou toda a ciência na época com a descoberta do elétron, né? Inclusive, o Thomson aí ganhou um prêmio Nobel de Química pela descoberta do elétron. Beleza. Passado-se um pouco mais de tempo, tá? Um cara chamado de Goldstein, ele fez uma adaptação ao tubo de Crookes, né? A ampola lá de Crookes. Ele modificou ela, pessoal. Agora,
em vez de raios catódicos, tá? Ele começou a observar, né, no experimento dele lá fazendo algumas alterações, raios que ele chamou de raios anódicos, raios que saíam do ânodo, tá? E foi nessa época então aí que foram descobertos os prótons, tá? O Goldstein aí descobriu os prótons. Então a gente finaliza essa aula aqui falando da descoberta do elétron, tá? Pelo Thomson, já inseriu isso aí na estrutura da matéria, e da descoberta do próton pelo Goldstein, tá? Isso vai ser inserido na estrutura da matéria logo mais à frente. Beleza, galerinha? Então ficamos por aqui. Até mais. Valeu!